Mas não está voltando às atividades, né? Ó, nós estamos, já entreguei o protocolo hoje, tá? Entregou já? Estamos aguardando. Tá aguardando? Nem previsão ainda não, né? Só guardando ainda. Nós já estamos fazendo algumas coisinhas já, tá? Já? Não fica na toa, não. Ah, não. Isso é bacana, então. É um sinal que as coisas estão dando certo. Tá, você vai ver. Bom, vamos voltar lá na nossa apresentação. Reginaldo, Oi? o Ian pediu para falar que ele tá com problema na internet, mas que ele tá tentando conectar de novo, que a Ah, internet tá. caiu e ele tá nos dados móveis. Uhum, ok. Então vamos lá, né? Tem hora que esse computador fica dando birra. Bom, paramos aqui então na questão da retórica, tá? A retórica é a arte do convencimento. Então, isso já é bem antigo, aí tem até um trechinho para a gente lembrar de tudo isso, tá? Ela surge na Grécia, em Atenas, por volta de 427 a.C. A retórica foi criada aí pelo legislador Solon, tá? E mais tarde, os sofistas Protágoras e Górgias, eles assumiram essa postura e passaram a utilizar da retórica. A retórica era, inclusive, uma matéria ensinada nas escolas gregas. Tá? Mais tarde, outros grupos começam a discutir alguns detalhes. É muito interessante vocês observarem, por exemplo, que Sócrates, Platão, Aristóteles, eles questionaram muito como era feita essa retórica pelos sofistas. Tá? Os sofistas, para quem não sabe, eles vendiam conhecimento, eles tentavam enganar as pessoas. Tá? Então, o discurso deles era um discurso de convencimento, porém, dentro daquelas situações que eles queriam. Então, olha como é que é interessante, né? Eles acreditavam, por exemplo, que o comportamento humano não era natural. Eles chegaram a pensar que tudo que nós fazemos, como nós fazemos, é totalmente criado pela sociedade. Aí, por isso que eles utilizavam certas expressões, por exemplo, eles entendiam que o pudor, por exemplo, seria um sentimento criado pela sociedade. Tá? Essa questão, por exemplo, de sentir vergonha, coisas assim, para eles era só uma coisa da sociedade mesmo. Por isso que eles chegavam a afirmar, por exemplo, Protágoras chegava a falar que o homem é a medida de todas as coisas, tá? Ou seja, é sábio julgar as coisas segundo as circunstâncias. Então, quer dizer, tá bom para mim, é do meu interesse, eu puxo a sardinha para o meu lado. Eu faço um julgamento das coisas de acordo com os meus interesses, de acordo com as circunstâncias, tá? Então agora eu posso entender que certas coisas são úteis e importantes para mim, mas daqui a pouco, quando mudar de posição, mudar de situação, eu vou virar e falar que eu não concordo com isso, que eu sou contra. Vocês já viram muita gente que muda de opinião. Agora ele é a favor, porque tá do lado dele. Daqui a pouco ele fala assim: não, não concordo com isso, mas antes você não estava concordando. Ah, não, agora não concordo mais. Eu posso mudar de opinião. Não está vendo que eu estou mudando de opinião? Está vendo que esse discurso é um discurso do convencimento, é tentar convencer o outro através desse processo de uma retórica. Tá? Aí existem alguns termos importantes, muito sérios, que vocês precisam guardá-los. Primeiro, a heurística, tá? Ou seja, um método de análise que visa o descobrimento e o estudo das verdades científicas. Vamos pegar alguns exemplos aí, né? Olha como é interessante o argumento de que a vacina não tem validade porque ela foi descoberta muito rápido. Alguém já ouviu esse argumento por aí?
de pessoas que não aceitam a vacina porque ela foi descoberta muito rápido. Mas vamos pensar um detalhe. Será que a gente teria que ter o mesmo prazo para descobrir uma vacina, como foi lá nos primórdios, na primeira vacina, por exemplo? E o acúmulo de conhecimento que as pessoas adquiriram ao longo do tempo não equivale a uma rapidez para o processo científico? Então, quando a gente fala de uma heurística, é justamente isso. Lembra? Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês na nossa primeira aula. Eu cheguei a falar isso para vocês, né? Eu coloquei assim, olha como é que é interessante. É inadmissível um aluno do ensino superior falar que não acredita na ciência. Inadmissível. Olha a heurística aí. Por que é inadmissível? Porque se você não acredita na ciência, por que você está procurando, então, estudar aquilo que é científico? A única disciplina que vocês têm, ou que pode ser estudado, que não é ciência, é a filosofia. O resto tudo é científico. Até a teologia é científica. Ok? Ficou entendida a heurística? Adiante. Dá um feedback aí. Bota um tinino aí para nós. Ok. Bom, vamos para o senso comum. O senso comum, ele permeia todas as classes e cria uma opinião pública, uma opinião comum a todos. Quer ver um exemplo disso? Muito legal. As pesquisas eleitorais. Por que elas não podem ser divulgadas de qualquer jeito? Porque elas geram senso comum. A maior parte, a tendência das pessoas é falar assim, eu vou votar para fulano, ele está ganhando as pesquisas, ele deve ser muito bom, todo mundo está votando para ele, eu também vou votar. Essa fala é a fala do senso comum. A pessoa não questiona, não reage, não busca informações. Tá? Então, aparece muito isso. Agora vamos pegar um outro exemplo que está aí no texto de vocês. Os ditos populares. Tá? Por que eles fazem parte desse senso comum? Quando a pessoa fala assim, é devagar que se chega lá. Não quer dizer, eu não preciso me importar com o ritmo, não. Eu vou chegar mesmo. Ou então a gente fala assim, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Esse dito popular, ele é perigoso. E a gente pensa que não, né? Na cabeça da gente, a gente fala assim, não, quando eu sei com quem ele está andando, então eu sei que pessoa que ele é. Nem sempre. Aí eu gosto de fazer uma analogia com uma situação bem trágica, né? Olha as pessoas que Jesus andava com elas. Não tinha muita gente boa, não. Lá tinha cobrador de imposto, ladrão, prostituta, mercenários. E ele anda com eles. Pelo fato de andar com eles, ele era ruim também? Não. Tá vendo? Então, o senso comum, ele acredita naquilo que foi falado, naquilo que foi colocado. Ele não questiona. Tá? Nós não estamos falando que o dito ele é totalmente errado, não. Mas nós estamos mostrando que é preciso questionar. O senso comum, não, ele não questiona. O outro passo que nós temos dentro dessa situação é o maravilhamento, admiração, deslumbramento. Então, a pessoa que está maravilhada, deslumbrada, admirada, ela não consegue enxergar a verdadeira realidade. Isso acontece muito com amigos e namoradas. A pessoa fica deslumbrada e não consegue enxergar qual pessoa que ela está andando. No namoro, então,
É muito perigoso esse maravilhamento. Adiante. Bom, então como é que nós vamos fazer? Qual que é a condição para a gente argumentar, né? Qual que é a proposta? Qual que é a condição da argumentação? É preciso prestar atenção no que se fala. Muitas vezes falamos sem saber o que, como falamos e menos sobre os resultados da nossa fala. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É por isso que a gente tem umas coisas muito interessantes. Por exemplo, a fala de um presidente pode derrubar a bolsa de valores. Por quê? Porque o que ele fala, por exemplo, ele transmite uma certa insegurança. O investidor não vai querer investir num lugar que até o próprio presidente é inseguro. Lembra que nós colocamos lá no início? Nós falamos, né, como somos. Como falamos, como somos. Ok? Então, qual que é o caminho, então, para eu criar essas condições de uma argumentação? Primeiro, defender uma tese. O que é uma tese mesmo? Uma tese é aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, uma ideia que é minha, original. Quando eu defendo tese dos outros, eu corro o risco de não saber o que eu estou defendendo, ou cair fora da hora que eu descubro que não é o que eu acredito. Tá? Então, as respostas devem ser dadas às necessidades do grupo e não de si mesmo. Quando uma pessoa vai falar, ela não pode tentar responder a dúvida dela, não. Ela precisa responder a dúvida de quem está ouvindo. Então, por isso que a ideia de defender uma tese é tão importante, tão séria. Ok? Tinha uma outra questão na prova também que muita gente esqueceu. Que nós falamos, né? É a mesma. Aquela questão da linguagem. Não existe uma linguagem coloquial para a pessoa que é daquele lugar. O pessoal às vezes reclama muito, né? O povo mineiro, o povo do sul, mineiro, e o povo do Nordeste tem um sotaque muito carregado que não dá muito para poder esconder, não, né? Nós mineiros temos um item importantíssimo na nossa fala que não nos deixa se enganar ou enganar os outros. Vocês lembram o que é que nós falamos que é comum do mineiro? Lembram? É o uai. Uai, não tem jeito de esconder, né? Você pode falar bonito toda a vida, mas quando você solta um ai, aí o pessoal vai, lá, mineiro. Estão vendo? Então, não faz é natural nosso, tá? Mas, olha só o que é o item. Ter uma linguagem comum ao público. Não adianta falar bem se não se faz entender. Na aula passada, eu trouxe para vocês um discurso do Rui Barbosa. Muito chique o discurso. Mas tem momento que a gente não consegue entender direito por causa do vocabulário que se usa. Então, esse é um cuidado que precisamos ter na hora de falar. Vou voltar a um outro exemplo interessante. Quando vocês escrevem numa prova palavras muito difíceis, que eu sei que elas não fazem parte do vocabulário de vocês, automaticamente eu começo a pensar, copiaram. Porque você copiou, mas você não sabe o que você está falando. A questão do discurso também deve tomar esse cuidado aí. Outro ponto, ter um contato positivo com o público, com o outro. Tá? O que seria esse contato positivo? É você se dirigir, você ter segurança no que você está falando. Então, quando você dirige as pessoas, elas são convencidas. Olha, ele fala com uma segurança,
ele fala de um jeito que só pode ser verdade mesmo. Então, ter essa visão positiva. Vou dar um outro exemplo ainda. Quando você escreve uma redação, e nessa redação você coloca eu acho, tá? Eu imagino, essas expressões, elas demonstram para nós, tá, a possibilidade de que você está totalmente em dúvida. Então, você não convence. Ok? Então, essa relação aí, né, positiva, é gerenciar a relação. Saber ouvir o que o outro necessita. Por que que tem certos shows de humor que ele nos convence? Ah, vou dar um exemplo da Concessa. Eu acho fantástico quando ela vai numa cidade. O que a Concessa procura saber? Quem são as pessoas, quais são os costumes, quem que é aquela pessoa mais falada, quem é aquela pessoa que destaca mais naquela comunidade. Porque ela vai utilizar disso, tá? Para a expressão dela. Vou dar um outro exemplo bem próximo de nós, né? A Baia, que trabalha na Amar, ela tem um personagem que ela fala, que ela faz, que é uma senhora que chega para uma reunião, e ela pergunta por uma outra senhora se tinha chegado, e ela vai falando, toda vez que ela começa um assunto, ela fala assim, a fulana de tal chegou, será que ela vai vir? Ah? E é muito interessante que, quando chega no momento da fala dela, ela vira e fala assim, ah lá, fulano de tal chegou, todo mundo olha para trás procurando a danada da pessoa. Ela cria aquele personagem que ela está esperando de uma forma tão real que todo mundo espera. Tá vendo? Então, esse contato positivo com o público é nesse sentido. Tá? Quando você fala alguma coisa que você demonstra dúvida, você demonstra falta de conhecimento, você não consegue convencer a plateia do que você está falando. E por último, agir de forma ética. Argumentar de forma honesta, transparente. Gente, não tem pior coisa do que um professor que dá aula para a gente e depois ele demonstra que não sabe, que está em dúvida, que não é aquilo. É muito ruim. Por quê? Porque ele não age com transparência. Agora, vocês já observaram, por exemplo, quando o professor fala assim, olha, não sei, eu vou procurar e te trago uma resposta. Aí, na próxima aula que ele chega com a resposta. Não estou vendo a cara de vocês, então não imagino o que vocês devem estar pensando aí. Você já deve ter visto essa história em algum lugar. Alguém gostaria de comentar? Eu estou achando que esse povo tudo dormiu. Tomara que não. Não, estamos aqui. Estamos aqui. Ai, ai, ai. Bom, para quem estamos falando? Então, a primeira coisa, conheçam a plateia que vocês vão falar. Avaliem o público. Existem dois públicos. O público universal, que é a massa, que mais ou menos você pode falar as coisas com menos segurança, porque é um público que às vezes não está muito ligado no que você está falando, mas lembrem-se que ali naquele meio daquele público tem gente que está ligada. De repente estão fingindo que está sumido, mas estão atentos ao que se fala. E existe um público particular direto. O que seria esse público particular direto? Vocês, por exemplo, são meu público particular direto. Eu não estou falando para uma massa.
Por isso que de vez em quando a gente vai perguntar, estão participando, estão entendendo, está acompanhando, cadê vocês? Tá? Esse é o público particular. É um cuidado que tem que ter. Por exemplo, vocês como administradores, não vai dar uma de esperto lá falar de uma coisa que você não conhece. Não. Porque de repente você está falando para um grupo, para uma pessoa que tem pleno conhecimento que você está falando. Então tenham segurança. Se você não tem segurança, não sabe da informação, então preferível não falar. Ok? Anotaram aí? É preciso preparar o terreno a que vamos falar. Tá? Eu preciso saber quem são aquelas pessoas, onde que eu estou. Contei para vocês quando eu fui convidado para dar uma palestra lá no Vila do Saber. Eu adoro esse exemplo. Aí você chega lá, a turminha que está deitada na cesta. Aí você tinha preparado uma aula para falar sobre a história de Nova Serrana. E a turminha lá é tudo de fralda. Tá? Ontem foi muito legal. O público que eu fui falar é da terceira série. Cheios de perguntas. Depois que você conhece o terreno e as pessoas que você vai falar, aí sim que você vai vender seu peixe. Aí sim que você vai apresentar a sua tese. Tá? Então não chega vendendo seu peixe, não. Não chega entregando o produto, não. Isso é muito legal. A hora que vocês tiverem aula de marketing, tá? Vocês vão ter um desafio muito legal que é de criar a marca, vender a marca. Desculpa aí. Saúde. Agora Saúde. dispara. Mas é muito legal isso. Então, por exemplo, quando os meninos falam assim, vai ter um produto novo no mercado, vai acontecer tal coisa, você vai preparando o terreno. Depois você vende seu peixe. Se você chegar e já falar assim, vou vender tal coisa para você, provavelmente você não vai ser surpreendido. Você não vai querer comprar porque você já conhecia. Minha irmã uma vez comprou um produto chamado sambaquira. Ela foi levada pelo pacote, curiosidade. Quando ela chegou lá em casa, que foi abrir o pacote, tá? Era o rabinho das galinhas. Né? Só aquela pontinha lá do rabinho. Eles venderam um pacote daquilo. Mas o nome era engraçado, era interessante. Em frente à escola Antônio Martins, lá no Sânio, quando ele tinha trailer, ele escreveu o cardápio dele numa tábua. Então tinha uma tábua bem grande escrita lá, o cardápio todo. As pessoas chegavam então e pediam uma porção de macaxeira. A hora que vinha, o pessoal começava a xingar, Sânio, você enganou a gente aí. Isso não é macaxeira, isso é mandioca, fazer a mesma coisa. Tá vendo? Então, você não vai chegando e vai vendendo tudo que você tem, não. Tá? Você prepara o terreno, leva a pessoa a ter curiosidade. Aí vou dar outra dica muito séria e muito importante. Quando vocês forem escrever um texto, não coloca o assunto direto no primeiro parágrafo, não. Quando vocês forem fazer um trabalho, não coloca o assunto direto na introdução, não. Faça com que o leitor tenha curiosidade de ler o restante do trabalho. Tá vendo? Você faz essa preparação do terreno, depois você apresenta a sua tese, a sua ideia. Depois você vende seu peixe. Ou seja, é preciso apresentar um raciocínio convincente, mas antes deve conhecer o público a que vai falar. Tá? Senão você não vai convencer, você vai falar de uma coisa para um grupo que é diferente, totalmente diferente, então acaba que você não convence ninguém.
Ok? Perguntas? Alguma pergunta? Oh, Gustavo Giovanni apareceu hoje. E aí, Reginaldo, Tudo bem contigo? como é que você tá? Ótimo. Precisando ver a cara de vocês. Vocês somem todo mundo. Reginaldo, hoje eu só não liguei a câmera porque eu tô destruído. Ô, gente. Não penteou o cabelo. Perguntas nenhuma? Nenhuma? Que povo bacana. O sinal foi bem explicado. Será mesmo? Foi. Esse argumento seu não está convencendo mais, Fabrício. Ó. Mas foi, só. Bom, anotem para leitura de vocês. Aí, quero que vocês leiam para a próxima aula, mas é ler de verdade. Da página 47 do nosso livro, página 47, até... São os tipos de argumentação. Tá? Até a página 96. Não é muito. Na nossa próxima aula, se for virtual ou se for presencial, espero que seja presencial, nós vamos falar sobre as técnicas argumentativas. E nessas técnicas argumentativas, nós vamos entender que tipo de argumento que nós utilizamos. Agora, presta atenção para depois não ficarem apertados. Leiam esse texto, que o próximo trabalho que nós vamos fazer estará baseado nisso. Ok? E o próximo trabalho que nós vamos fazer, valendo nota da segunda etapa, vai ser de novo a produção de um vídeo. Só que dessa vez o assunto já vai ser direcionado. O tempo vai ser direcionado e tudo mais. Ok? A chance da aula segunda ser presencial é grande, mesmo com o número de mortes só subindo, né, Reginaldo? Não, até que não é bem por aí, sabe? No nosso caso aqui, eu acredito que está subindo em algumas cidades, mas no nosso caso aqui até deu uma diminuída, tá? Da nossa cidade. Então, eu acredito que a gente deva voltar para a onda vermelha. A gente tá tendo até leito aqui em Nova Serrana. Como é que é? A gente tá tendo até leito aqui em Nova Serrana. Sim. A hora que faz essas contas todas aí, né, de quantos leitos nós temos, parece que dos 25 nós estamos ocupando 14, uma coisa assim. Né? Então, eu acredito que há a possibilidade, sim, de voltarmos presencial. Tá? É porque a onda roxa se encerra dia 11, né? Dia 11, no domingo. Então, se tudo correr bem, apesar que eu acabei de ver uma notícia aqui agora no Jornal Estado de Minas, que o número de mortos no Brasil dobrou. Pois é, foi mais de 4 mil mortes nas últimas 24 horas. Pois é. Mas precisamos nos cuidar, né? É, Do jeito. Tá, então, mesmo assim, a gente está contando. O ritmo é o mesmo. Não pensem, por exemplo, que a gente esteja com aula virtual, que a gente não está tendo a mesma aula, não. Tá sim, viu? Então, assim, valorizem o máximo, participem das aulas, perguntem os professores, não percam isso de vista, não, porque vocês estão tendo uma aula real, viu? sim.
Certeza. Então, é muito sério isso. Então, o que vocês vão fazer? Vai fazer essa leitura da 47 a 96, tá? Leiam bem isso. E depois, na próxima aula, além de explicar, nós também vamos dividir os trabalhos. Aí eu já quero adiantar uma coisa para vocês. O trabalho será feito em dupla, tá? Então, dessa vez, não vai ter mais de duas pessoas, não. Dupla de 2. Tá bom? Aí eu já vi a Isabela, mas a Maria Paula já dando piscadinha uma para a outra ali já, olha. Ver se pode. Ok? Pensado? Então vão pensando nas duplas para na próxima aula vocês informarem, tá? Vou fazer com fulano, vou mudar, vou fazer com outro fulano agora. Tá certo? Isso é importante. Trabalhem mesmo, não faça só por fazer, não. Para vocês já terem uma garantia daquilo que nós estamos propondo dentro da nossa disciplina, dentro da nossa matéria. Tá? Isso é muito sério, muito importante para a gente fazer um negócio bem legal. Agora pode não dar muito resultado para vocês, tá? Mas tenho certeza que a hora que vocês forem apresentar um trabalho, a hora que vocês forem apresentar o TCC de vocês, vocês vão lembrar disso tudo e fazer uma apresentação assim formidável. Isso é muito importante. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tá tranquilo? Por mim tá tranquilo. Reginaldo, Sim. aqui, você podia me passar só as páginas de novo para anotar aqui? 47 a 96. Não, beleza, obrigado. De nada. Aí vai falar dos tipos de argumentação. E é nisso que nós vamos trabalhar. Beleza, obrigado. Nós temos 2, 4, 6, 8, 10 aqui na sala. Parece-me que vocês são em número par. Então vai dar as duplas certinho. Reginaldo, Oi? a minha internet caiu bem na hora que você falou do trabalho. O trabalho será em dupla e você vai passar ele na próxima aula? Eu vou passar os temas para vocês. Por isso que eu quero que vocês leiam os temas. Né? Essas páginas que eu marquei vai estar a base para fazer esse trabalho. Tá? Uhum, E nós tá. vamos trabalhar a questão dos tipos de argumentos que nós vamos utilizar. Tá bom, obrigada. Trabalho em dupla, e nós vamos determinar para vocês o tema e o tempo. Então, na próxima aula falaremos disso. Certo, obrigada. Alguém que não entendeu, quer perguntar? Então, boa noite para vocês, bom descanso e até semana que vem. Vai fazer chamada, não? Já fiz a chamada. Eu faço a chamada printando a tela de vocês. Ah, certo. Vou ter que colocar uma foto de perfil aqui, Reginaldo, aí fica melhor. Mas o nome tá aí, se não tiver o nome aí que fica perigoso. O nome tá aí, tá de boa. Ok, povo. Alô?